começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Mais de 90 milhões de processos tramitam no Judiciário brasileiro, segundo dados do Justiça em Números. Para tentar reduzir o volume de ações em tramitação, uma das alternativas incentivadas pelo Poder Judiciário é a conciliação. Mas será que os magistrados estão preparados para o exercício da mediação? E o trabalhador ganha ou perde com o acordo? Para discutir o assunto está conosco o desembargador César Marques Carvalho, gestor regional da conciliação do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Muito bem, desembargador, é uma satisfação tê-lo conosco. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado nos conceder essa entrevista. O prazer é todo meu, eu estou sempre à disposição e a serviço da Justiça do Trabalho. E o meu tribunal também, nós estamos sempre ali à disposição de todos que procurarem, todos os cidadãos. Muito bem, eu começo perguntando por que a conciliação assumiu essa grande relevância que tem hoje, a ponto de termos hoje até uma semana anual voltada para a prática, com a assinatura, com a chancela, com o comando, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos que separar duas situações que são distintas dentro do conceito de conciliação. Primeiro que, em se tratando de justiça do trabalho, do processo do trabalho, o que rege, na verdade, o processo do trabalho, antes de qualquer tipo de julgamento, é a conciliação. O processo do trabalho foi construído para ter como base primeira a conciliação. Enquanto nos outros ramos do direito a conciliação não era vista dessa maneira. A conciliação dependeria da iniciativa das partes para que se pudesse chegar a uma conciliação. Então, quando o Conselho Nacional de Justiça envolveu todos os segmentos da justiça, pensando justamente em reduzir o volume de demandas, porque o volume de demandas sempre cresceu muito, sobretudo a partir da Constituição de 88, que deu uma virada muito grande em todo o movimento social. Diante disso, o Conselho Nacional de Justiça, então, verificou que a conciliação era o melhor caminho para reduzir o grande número de processos que ficavam pendentes e reduzir a demora da tramitação processual. Daí porque hoje a conciliação tem um destaque muito grande dentro do judiciário e dentro de todo o conceito de cidadania, preparando o cidadão e dando oportunidades para resolver o mais depressa possível a situação dele. Bom, o senhor mencionou que no âmbito da Justiça do Trabalho a conciliação já é inerente. Inclusive, antigamente as varas do trabalho se chamavam juntas de conciliação e julgamento. O senhor entende que mesmo no contexto, no âmbito da Justiça do Trabalho, ainda continua sendo válida uma semana específica para a conciliação, para, digamos assim, consolidar essa cultura do entendimento, do acordo, embora isso já faça parte do dia a dia da Justiça do Trabalho? A Semana Nacional de Conciliação é porque congrega todos os segmentos do judiciário. Para a Justiça do Trabalho, isso já é a parte corriqueira do processo, porque é justamente o que se faz diuturnamente em todos os processos. No entanto, serve para a gente atrair mais ainda, chamar a atenção mais ainda para a importância social da conciliação. Chamar a atenção, sobretudo, daqueles que são os devedores, chamar a atenção da necessidade de conciliar, sobretudo para agilizar o andamento do processo. E conciliar é sempre uma coisa boa, evitando uma execução forçada. É sempre bom para os dois lados. Poder conciliar significa, na verdade, amenizar a vontade das partes e resolver o mais rápido possível aquela demanda. O senhor poderia explicar para quem está nos acompanhando como é que são encaminhadas as propostas de conciliação no processo trabalhista, em que momentos essa conciliação pode acontecer? No processo do trabalho, a própria legislação já prevê, e aquela menção às antigas juntas de conciliação e julgamento já mostram como deveria ser feito. No processo do trabalho, há necessidade de que a parte propôs uma ação e se torna obrigatório que o juiz tente a conciliação antes de mais nada. Então, faz parte do desenvolvimento do próprio processo o pedido ou a solicitação de que as partes apresentem uma proposta de conciliação ou mesmo o juiz propõe uma conciliação para encerrar aquele processo ali. Então, faz parte do início do próprio processo. Bom, como nós já lembramos há pouco, nos últimos anos o Conselho Nacional de Justiça tem investido na conciliação como uma forma de aliviar essa sobrecarga do judiciário, esse volume
histórico de processos a que está submetido tão grande e às vezes até um pouco pesado demais para ser carregado. Críticos dessa solução, no entanto, dizem que a tendência é que o trabalhador perca num acordo, pois abriria, em tese, mão de parte dos seus direitos. Agora, a pergunta: é possível fazer justiça plena num acordo, especialmente tendo-se em conta que a parte autora, o trabalhador, normalmente ele precisa muito receber o que lhe é devido com a maior urgência? É possível, sim. É possível porque toda negociação parte do princípio daquilo que o juiz, com a prática dele, verificando da emergência da situação, consegue fazer uma boa negociação. E a primeira coisa que deve ser colocada quando se faz uma conciliação é a abertura para que as partes cheguem a um acordo, a um consenso. Isso é o mais importante, uma forma que seja bom um acordo para ambas as partes, que seja uma forma de compensar ambas as partes. Lógico que a Justiça do Trabalho não está aqui para reduzir os direitos sociais, reduzir o direito do trabalhador. Pelo contrário, o que a gente tenta fazer e o que a gente busca fazer sempre é que o acordo seja justo, o mais justo possível. E leve em consideração também que a rapidez faz parte de uma resolução mais rápida e que resolve determinadas circunstâncias os problemas que são mais aflitivos, mas sempre olhando para o lado de uma justiça, de um equilíbrio social, um equilíbrio econômico. Muito bem, desembargador César, o juiz não pode, naturalmente, antecipar o seu julgamento antes da sentença. Essa limitação não atrapalha na hora dele argumentar uma tentativa de conciliação? Não. O juiz, na verdade, ele tem que, o tempo mostra e a bagagem com a prática vem demonstrando cada vez mais, ele não pode antecipar o julgamento, porque seria um pré-julgamento, mas ao mesmo tempo ele pode simplesmente argumentar com: olha, em determinadas circunstâncias, se isso não tiver sido demonstrado, a consequência poderá ser essa ou poderá ser aquela, e isso faz com que as partes ponderem sobre o posicionamento, mesmo posicionamento por elas adotado. E com isso ele consegue conduzir, sem julgar, sem antecipar o posicionamento dele, mostrar o risco que cada um deles está correndo naquele momento, para que então as partes consigam conciliar, sabendo e medindo o risco de cada uma delas. Bom, eu tinha uma pergunta exatamente sobre esse tema, o senhor de alguma forma já antecipou, porque alguns juízes, na tentativa de conciliar, eles acabam realmente antecipando para as partes o risco que elas correm caso prossigam a contenda sem o acordo. Esse procedimento, então, ele estaria dentro de um padrão de abordagem do magistrado que pode ser considerado aceitável? Olha, ele é aceitável porque o juiz tem que saber, e aí vai muito da formação do juiz, do preparo do juiz, em saber conduzir essa audiência e demonstrar isso. Nós temos duas fases importantes do processo. A primeira fase é: antes da defesa, é feita uma proposta de conciliação, nós estamos numa fase inicial, ninguém demonstrou nada, a defesa não foi apresentada, nenhuma prova foi produzida. No final da instrução, ou seja, depois que a defesa foi apresentada, todas as provas foram produzidas, o juiz é obrigado, por lei, a submeter novamente às partes uma proposta de conciliação. Naquele momento ali, sobretudo nesse momento, as próprias partes e os seus advogados já têm a consciência do que ficou provado, do que não ficou provado e podem medir qual será o risco do prosseguimento. Então, isso é importante, ele não está prejulgando, mas as próprias partes já têm a consciência do que eles conseguiram provar, do que não conseguiram provar e de como a coisa, qual é o rumo que aquilo poderá tomar. Então, isso facilita muitas vezes o encerramento e a conciliação. Eu mesmo já fiz audiências em que, desde o início, tentei a conciliação, não consegui, para chegar no final, aí sim, no final da instrução, depois de horas e horas de instrução, as partes finalmente conciliaram. Muito bem, desembargador César Marques, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós já voltamos.